Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical Online da Assembleia de Deus, Ministério Restaurando Famílias, presidida pelo reverendo Walter Gonçalves. Qual o maior problema do cristão? Entender as Escrituras. Essa é a nossa temática deste período. E o texto bíblico básico que estamos usando ao longo destas reflexões é Atos capítulo 8, versículo 30, que diz assim: Filipe correu para perto da carruagem e ouviu o funcionário lendo o livro do profeta Isaías. Aí perguntou: O senhor entende o que está lendo? Qual o maior problema do cristão? Entender as Escrituras, porque a partir disso é que surgem os diversos problemas e dificuldades na vida de fé, quando as pessoas interpretam mal, entendem mal as Escrituras. E no domingo próximo passado, nós começamos a segunda lição, que vamos tentar, neste domingo, complementá-la. Como fazer uma exegese bíblica, ou seja, voltar ao texto de forma que ele nos diga o que de fato ele quer dizer na sua originalidade. E a exegese serve exatamente para isso. Como fazer uma exegese, ainda que a pessoa não tenha um conhecimento profundo das línguas bíblicas, das culturas daquele período da vida da humanidade, enfim, uma série de ferramentas que talvez seriam mais fáceis para usar e, de fato, interpretar mais corretamente as Escrituras. Mas mesmo não tendo essas ferramentas por parte de alguns, né, nós podemos fazer, de fato, uma exegese, e falamos no nosso encontro passado a respeito do livro do doutor Mortimer Adler, e em parceria com Charles Van Doren, Como Ler Livros, que é uma obra introdutória sobre como a pessoa pode tratar e fazer uma leitura com bom desempenho dos mais diversos gêneros literários, inclusive o texto bíblico. E a partir das ideias que falamos desse livro, em particular, do Dr. Mortimer Adler, nós vamos hoje continuar entendendo um pouco melhor como a gente pode usar alguns métodos para fazer uma exegese bíblica, entendendo melhor a palavra, compreendendo o que ela de fato diz, para que a gente não venha a cair em diversos erros que muitos cometem ao ler o texto bíblico de forma descompromissada e de forma pouco inteligente. Para isso, nós precisamos também, além daquilo que falamos na aula anterior, nós precisamos também entender o conteúdo e o contexto do texto bíblico o qual nós estamos lendo. Né? Esse texto que nós acabamos de falar, Atos 8:30, ele tem um conteúdo específico, ele tem um contexto específico, e nós precisamos fazer perguntas de conteúdo e de contexto para que nós possamos entender de fato o que o texto diz. Para tanto, nós precisamos primeiro perceber que o texto bíblico está inserido num contexto histórico e literário. Esse contexto histórico diz respeito à época na qual o texto foi escrito, por quem ele foi escrito, os fatores geopolíticos, geográficos, os fatores econômicos, os fatores culturais, a ocasião daquele livro ou daquele texto que nós estamos lendo, quando ele foi de fato redigido, por quem ele foi redigido, a quem ele foi dirigido, o que ele quer dizer com determinadas palavras, com determinados conteúdos desse texto. O contexto histórico nos fala exatamente isso. Nós precisamos entender
por exemplo, que a profecia de Jeremias difere da profecia de Daniel. Jeremias é um profeta pré-exílico. Daniel é um profeta que escreveu a sua profecia, que redigiu o seu livro durante o período do exílio babilônico. Então, são períodos distintos, são momentos distintos, são histórias distintas, e nós precisamos ter esse detalhamento muito bem posto diante de nós, para que nós não venhamos a incorrer em qualquer tipo de equívoco interpretativo do texto das Escrituras Sagradas. O contexto histórico pode ser melhor entendido se demandar uma pesquisa vasta. Precisamos de enciclopédias bíblicas, dicionários bíblicos, atlas da Bíblia e outros livros similares. Nós podemos, por exemplo, ver o novo Atlas da Bíblia, de Beryl Batesel, da Edições Vida Nova, ou mesmo a Enciclopédia Bíblica da editora Cultura Cristã, ou ainda o livro Arqueologia Bíblica da CPAD, são livros que vão nos ajudar a compreender o contexto histórico, o contexto de época dos livros da Bíblia, das histórias da Bíblia, das narrativas da Bíblia, de quando determinados textos foram escritos. É importante salientar que cada livro ele tem um propósito. Por exemplo, o livro do profeta Jeremias, ele fala para o povo de Judá sobre a iminência da invasão babilônica como sendo uma espécie de disciplina de Deus para com o povo de Judá, o reino do sul, que havia se afastado do Senhor, que não era para resistir, não era para fazer uma oposição à Babilônia, pelo contrário, era para aceitar a disciplina do Senhor, porque essa disciplina que Deus daria ao povo de Israel ensinaria o povo a retornar ao caminho e à vontade de Deus. Então, é preciso entender esse contexto, é preciso entender esse propósito, o que acontecia com a igreja, ou Israel, ou o povo de Deus, em determinados momentos, quando surgiu aquele documento, o que o autor quis falar e quis escrever naquela determinada situação. Esse é o contexto histórico. Mas há também um contexto literário. O contexto literário, ele tem a ver com o gênero do livro, por exemplo, o livro dos Salmos. Os Salmos é melodia, ou são melodias, música, são canções, são poemas. Então eu preciso entender o gênero literário do livro que eu estou lendo para poder, de fato, interpretá-lo. A pergunta mais importante que nós poderíamos fazer em relação à questão literária do texto que estamos lendo é: devemos descobrir qual será a linha de pensamento do autor e qual a razão dele ter escrito determinada coisa como essa. Por exemplo, quando nós lemos um versículo tal qual temos aqui no livro de Paulo, na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 16, quando Paulo diz assim no versículo 1: eu recomendo a vocês a nossa irmã Febe, que é diaconisa da igreja da Sencreia, que a recebam, versículo 2, essa irmã, no nome do Senhor, como deve fazer o povo de Deus. Deem a ela toda a ajuda que precisar, pois ela tem ajudado muita gente e a mim também. Ou seja, Paulo está pedindo à comunidade cristã em Roma que acolha a irmã Febe, que era uma
irmã dedicada à obra do Senhor que estava ajudando o apóstolo Paulo naquele momento do seu ministério. É um texto que não tem muita dificuldade de se entender, mas nós precisamos entender qual a razão que levou Paulo a escrever isso. Ele está pedindo aos irmãos em Roma que recebam com muito carinho, com muito amor, com muito acolhimento a irmã Febe, que estaria ali ajudando também aquela comunidade e representando o servo de Deus, aquele líder apostólico da antiguidade, Paulo, diante daquela igreja que ele estava começando a ter um primeiro contato antes de visitá-la efetivamente. O que o autor diz exatamente no texto, é preciso entender que lição ele quer expressar, por que ele fala isso, pois o alvo da exegese sempre será descobrir o que o autor quis dizer na sua originalidade, na sua redação primária, na sua redação original. Acima de tudo, portanto, o leitor das Escrituras deve aprender a reconhecer as unidades de pensamento, quer sejam parágrafos, quer sejam linhas de seções, para que nós possamos entender toda a linha de raciocínio e de articulação do escritor bíblico e, assim, poder, de fato, perceber o que o autor está ensinando. Vamos ver aqui rapidamente na carta de Paulo, que se torna mais fácil, no capítulo de número. Na carta de Paulo aos Tessalonicenses, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, Paulo ele começa a descrever, no capítulo 2 da segunda carta aos Tessalonicenses, uma espécie de ensino sobre as questões escatológicas. Ele tenta detalhar para a igreja em Tessalônica o que iria acontecer no futuro, para que as pessoas pudessem entender. Então ele começa no capítulo 2 dizendo que a vinda do Senhor Jesus, ela precisava e precisa de a segunda vinda, de alguns pré-requisitos. E ele fala no versículo 2 do capítulo 2 da segunda carta aos Tessalonicenses que a igreja não ficasse perturbada e nem assustada com alguns eventos, porque era necessário, aí ele começa a fazer a descrição no parágrafo, de que algumas coisas acontecessem antes da vinda do Senhor, da segunda vinda de Jesus, da sua vinda gloriosa. Ele fala da apostasia e ele fala depois que a apostasia é se afastar totalmente da fé, abandonar a fé, se desviar da fé, fazer ao contrário à fé. E, além disso, primeiro viria a apostasia e depois disso viria o surgimento daquele homem que se opõe completamente a Deus e a Cristo, que é chamado de anticristo. Então, nesse parágrafo aqui que nós temos, no capítulo 2 da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, dos versículos 1 até o versículo de número 12, é um parágrafo subdividido em seções que nos mostra o que deveria acontecer ou deverá acontecer antes da segunda vinda de Cristo. Esse tipo de procedimento ele é importantíssimo para que nós possamos, de fato, entender as Escrituras. Fazer esta separação, essa divisão, não só das frases, do parágrafo, do conteúdo, do contexto literário, para que a gente possa, de fato, entender as Escrituras, ver o que o texto quer dizer, quer nos ensinar. É preciso fazer
análise, ainda que breve, separando em parágrafos e em seções, quer sejam por linhas, quer sejam por frases, para que a gente possa, de fato, compreender o que o escritor bíblico quer nos ensinar, para que nós não venhamos a fazer nenhuma confusão. Sendo assim, nós hoje iremos ficar por aqui. Nós pedimos que você continue conosco no próximo domingo para entender melhor, a partir de então, o contexto literário de uma forma mais abrangente. Então, ficamos hoje neste ponto, usamos como exemplo essa pequena exposição, pequeníssima exposição da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 1 até 12, e falamos para vocês que é preciso entender, reconhecer a unidade de pensamento do autor, o que ele quer dizer com esse texto que estamos lendo, separar os parágrafos, entender as seções de cada parágrafo, e aí buscar um entendimento maior do texto. Repetindo, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 1 a 12, Paulo deseja esclarecer, deseja detalhar, deseja expressar à igreja em Tessalônica o que de fato deverá acontecer antes da segunda vinda de Cristo, para que a igreja não fique perturbada com algum ensinamento equivocado, incorreto, errado, e com isso também ter uma vida de fé de fato atrapalhada ou em dificuldade. Que Deus possa te abençoar, que você possa pegar essas rápidas ideias e fazer uma leitura mais eficaz e eficiente das Sagradas Escrituras. Que Deus abençoe a você e a sua família rica e abundantemente. Amém.